Departamento de Ciências Sociais e Filosofia e o Cefet recebem os alunos do ensino médio para esse evento, no sábado letivo. O Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, quando recebeu o encargo de fazer o sábado letivo, pensou que era um compromisso do departamento tematizar a questão dos movimentos de rua atuais, porque, na verdade, era necessário entender melhor esses eventos, o significado e a perspectiva desses eventos. E, nesse sentido, então, a gente promoveu um evento que tem como proposta entender o significado e perspectiva dos eventos atuais de rua. Chamamos representantes da Assembleia Popular de BH, que ocupou desde o dia 29 de junho a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Chamamos 2 professores, um professor de Ciência Política e um professor de História Econômica, para nos ajudar a decifrar o significado desse momento, e esperamos contribuir de uma forma efetiva para que a gente tenha uma clareza maior sobre a conjuntura em que nós estamos inseridos. É esse o propósito desse evento, e antecipadamente a gente agradece a presença de todos. Bem, para os que não me conhecem, eu sou o professor Antônio Pirata, sou presidente do Cefet-MG, é o sindicato docente da instituição, e nós recebemos com muita alegria o convite para participar desse evento. A gente também tinha uma avaliação de que tinha que fazer justamente uma atividade como essa. A gente vem recebendo dos estudantes esse tipo de cobrança. Outro dia um estudante me parou ali e disse assim: professor, a gente está indo manifestar, mas eu não estou entendendo muito bem o porquê. E a gente está querendo tentar entender a situação. A gente está tentando entender o que está acontecendo. Vocês precisam ajudar a gente. Então eu acho que isso aqui pode ser o início de um ciclo de debates, de um ciclo de discussões, completando o que a professora Ana falou. Acho que não vai ser aqui que vocês vão entender tudo, mas é o começo do entendimento, tá certo? De começar a perceber isso para aqueles que ainda não entenderam, porque eu acho que muitos de vocês estavam na rua, majoritariamente eram vocês que estavam na rua. Eu acho que a juventude que vai ser a força motriz de qualquer modificação social, porque nós que já estamos mais, já passamos dos 30, já estamos mais confortáveis nas nossas posições, com nossos salários, eu acho que a juventude realmente termina sendo um motor que faz essas mudanças irem para frente. Então, eu acho que aqui é uma forma de exercício de autonomia. Então, escutem o que nós vamos falar, o que os professores vão dizer, para vocês elaborarem uma síntese das suas próprias ideias, Então, eu gostaria de desejar a vocês uma boa palestra, e dizer que, ainda que agora as ruas estejam cheias, o movimento docente, os professores já estavam na rua há muito tempo. A gente, ano passado, fez uma greve massiva, a gente vem denunciando o estado de coisas há muito tempo. Muitos de vocês não ficaram satisfeitos com a greve do ano passado, mas a elaboração do movimento docente, se vocês pegarem os documentos e avaliarem a história, vocês vão ver que a gente já estava denunciando tudo isso que está acontecendo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e espero que quando a gente fizer novos debates e trouxer novos convidados, vocês estejam aqui para nos ajudar. E os professores que vieram, o professor Codiola, que é o nosso conhecido também do Sindicato Nacional, e o professor Lúcio Flávio, sejam bem-vindos ao Cefet Minas. E também o pessoal da Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte, que ocupou a Câmara. Se eu não me engano, ontem eu ouvi também falando de alguma coisa, até de greve de fome, e fazer um destaque aqui. Eu acho que uma coisa muito importante que tem que ser falada, além desse destaque da Assembleia Popular Horizontal que a gente tendo, é da mídia alternativa. Como que os veículos de mídia alternativa, ou seja, você com o smartphone hoje na mão, você pode fazer
pautas para a Rede Globo, inclusive a Rede Globo de colocar coisas da própria mídia ninja. Então, eu acho que são movimentos importantes que estão acontecendo e eu acho que esse debate aqui vai ser muito rico para isso. Obrigado. Agora, a gente gostaria de chamar o professor Paulo e a professora Fábia para compor a mesa e iniciar, né, o nosso debate. Bom dia para todas e todos. Meu nome é Paulo, sou professor de Psicologia dos cursos de graduação. Vou apresentar os convidados que vão participar da mesa. Queria convidar o professor Oswaldo Cogiola para compor a mesa. O professor Oswaldo Cogiola é graduado em Política e História na Universidade de Paris. É doutor em História Comparada das Sociedades Contemporâneas pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo na área de História Contemporânea. Quero convidar o professor Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida. Lúcio Flávio possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado da PUC São Paulo e tem experiência nas áreas de Ciência Política e Relações Internacionais. Quero convidar Letícia Gonçalves, participante da Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte. Letícia é psicóloga social, mestre em psicologia pela PUC, docente e pesquisadora da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, feminista e membro do núcleo da Associação Brasileira de Psicologia Social. E por último, quero convidar Clécio Mendes, que é participante da Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte. Então, nós vamos dar início com o professor Lúcio Flávio.
Bom dia. É um prazer imenso de falar com vocês aqui sobre o assunto que, claro, diz respeito a mim, mas diz respeito fundamentalmente aos jovens deste país, né? Nós vivemos um momento, digamos, muito difícil de ser compreendido, até porque é um momento de um processo que está em curso, né? Um grande filósofo alemão que influenciou muito a obra do Marx, do Engels, principalmente do Marx da juventude, né? Mas mesmo o Marx maduro ainda sofre bastante a influência do Hegel. Este filósofo chamado Hegel, na sua última grande obra, chamada Princípios da Filosofia do Direito, que é aquela com a qual o Marx mais briga, certo, né? Mas escute, no prefácio ele escreve uma metáfora muito bonita. Ele escreve que a coruja de Minerva só alça voo no crepúsculo, né, no cair da noite, né, quando começa o anoitecer. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer basicamente que é mais fácil você entender o sentido de um processo quando ele já está no seu desfecho, né, quando ele já está na sua fase madura, né, quando ele está quase, né, se encerrando. Né, daí a metáfora da noite, né, quando já está, digamos, envelhecido. Né. Então, estou aqui numa situação meio paradoxal, porque eu torço, né, para que este processo vá muito longe ainda e se aprofunde cada vez mais. Né. Então, torço para que ele não esteja na sua fase crepuscular. E, por outro lado, estou tentando ajudar, contribuir de algum modo, para que a gente compreenda, né, o que está acontecendo, né, em que nós estamos inseridos e quais são as nossas perspectivas de intervenção, né, a prática, né, neste processo que era imprevisível 2 meses atrás. Eu começaria, então, jogando alguns elementos empíricos, né, alguns dados aqui brutos, né. Alguns já conhecem, eu tirei isso aqui basicamente num site chamado Esquerda.net, e fui acrescentando uma outra coisa aí, né, para a gente ter uma certa visão do que se passa, né, a mesma primeira visão pegando aspectos factuais. E depois a gente tenta algum tipo de interpretação. Bom, eu destaquei aqui em vermelho alguns eventos principais, né, a começar pelo dia 6 de junho. Não faz tanto tempo assim. Estamos agora no, só me engano, 3 de agosto, né? Que 2 aí, né? Ainda não se completaram 2 meses, né, dessa primeira manifestação em São Paulo, protagonizada pelo MPL, pelo Movimento Passe Livre. É claro que o MPL já existia, né, há tempos atrás, desde 2005, já tinha liberado várias manifestações em vários lugares do Brasil, mas este ciclo, digamos assim, se a gente quiser uma data assim, de marco, né, nem que seja provisório, ele começa no dia 6 de junho. Né? Você tem uma repressão violenta da PM paulista. Né? Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Bom, esse movimento, ele prossegue, seja, até o segundo dia, já, né, 24 horas depois, né, repressão também, né, no dia 11, o terceiro protesto, e você tem uma reação policial tremendamente forte, né, militar, digamos assim, que se é transformado numa operação de guerra e uma guerra mediática também. Né? O Arnaldo Jabor, que não é exatamente um grande comentarista político, mas tem uma penetração muito grande, graças aos meios de comunicação onde ele atua, né? Ele tem uma fala muito contundente no dia 12 de junho, né? É a fala de Jabor contra manifestações. Ele assemelha os manifestantes ao PCC, ele literalmente chama o pessoal de criminoso, né? E fala que aquilo é fruto de uma ignorância política. Isso aí no dia 12 de junho, à noite. Né? Na manhã do dia seguinte, dia 13, né? Folha de São Paulo, que é um jornal muito influente, não sei se vou conseguir fazer rolar isso aqui, eu sou realmente totalmente leigo,
como é que rola? Socorro, né? Senhor Aguilar também, a equipe de resgate aqui do Egito. E com isso ele já aproveitou, já me avisou que são 25 minutos só, né? Então tem que saber rolar isso aqui rapidamente, né? No dia 13, né? Ou seja, na sequência da fala do Jabor da Globo, a Folha de São Paulo publica um editorial violento também, o título, né, é praticamente militar, né, a retomada paulista, ou seja, a Avenida Paulista, que segundo a Folha teria sido subtraída ao controle do Estado brasileiro por um bando de criminosos, né, e contra criminosos há que se usar a repressão, né. Esse aqui está no dia 13, né. É interessante que alguma coisa se passou, alguma coisa ocorreu entre o 13 e o 14. O leitor desavisado que lê o título do editorial do dia seguinte, da Folha de São Paulo, no dia 14 de junho, ele vai ver lá que o editorial é intitulado Agente do Caos. Então, a primeira tendência é associar Agente do Caos com o MPL, né? Ou seja, na linha daquilo que foi escrito no Retomar Paulista, mas não é isso, é o contrário. Em 24 horas, a PM é que virou agente do caos. Esse agente de caos aqui é o aparato repressivo, utilizado contra o MPL. Ou seja, começa uma operação pela qual o MPL passa de uma organização criminosa a agente do bem, né? E a PM passa a ser alguma coisa de malvada, de sádica, é ela que provoca o caos, como está escrito aqui, né? E depois, se houver tempo, eu queria mostrar uma capa da Veja, outra da Isto É, outra da Época, que são capas que parecem de revistas de extrema esquerda, né? Colocando os manifestantes como heróis do bem, etc. e tal, e colocando a repressão como sendo, digamos, repressão, né? Como sendo repressão, nesse sentido, né? Contra forças democráticas, etc. que merecem a ser criticadas. No caso das forças repressivas, não este movimento aí. Então, começa a aparecer uma batalha ideológica, ou seja, política não existe sem ideologia, né? Política expressa interesses, né? E interesses se expressam por intermédio de ideologias também, né? E os meios de comunicação, especialmente nessa entrada do século XXI, têm um papel ideológico fundamental. Então, e, por outro lado, eles sinalizam quais são as forças em presença. Você não tem o lado A e o lado B. Você tem uma pluralidade, né, muito contraditória, muito complexa, de forças em luta aí, né? E a gente nota isso, inclusive, por meio das matérias de jornal, de revista, coisa que eu gostaria de voltar, né, a esse ponto aqui a pouco. Correndo aqui, para chegar nos meus 25 minutos, vamos pular aqui, vamos dar um salto aqui, vamos ver se eu consigo aqui. O Jabor já está se desculpando, agora já vou mudar de discurso aqui, né? Ele já não é mais um bando de criminosos. E desculpas pelo desatino que ele teria cometido naquela fala virulenta contra o criminoso MPL. Agora não se trata mais de uma manifestação de delinquentes, da banda, né? Etc. Então, no dia 18 de junho, essa coisa está rolando rápido, né? A presidenta da República, Dilma Rousseff, ela já elogia o movimento. Ela já fala que o Brasil acordou mais forte, né? Tem uma virada aí, né? Nenhum parlamentar vai se colocar contra o movimento. A grande imprensa já solta matérias favoráveis aos movimentos. Durante muito tempo não se elogiava a chamada voz das ruas, né? E agora o que mais se elogia é exatamente, né, o clamor popular que se expressa, né, por meio das vozes das ruas, e nós, representantes do povo, parlamentares, né, membros executivos, estadual, municipal, federal, temos a obrigação de ouvir as ruas, né? Tem uma mudança muito grande, né, que não é só simbólica, né, nesse processo aí, né? E correndo mais ainda que a presidenta da República, ela toma duas ações, decisões aí,
que são importantes. Primeiro, ela convida o pessoal do MPL para ir até Brasília. Ou seja, em menos de um mês, em poucos dias, o MPL passa de um bando de vândalos, de inconsequente, criminoso, né, a grande fonte de inspiração para resolver os problemas do Brasil. Né? E se, de fato, os representantes do MPL são recebidos pelo presidente da República. Isso independente de qualquer outra avaliação, do meu ponto de vista, uma vitória muito grande e uma tremenda vitória política. Né? Eu já estou tentando colocar em questão essa tese de que as lutas dirigidas pelo MPL, não sei se vou lançar do verbo dirigir aqui e tal, elas são lutas muito específicas, não se politizarem. Eu acho que elas têm uma dimensão política, sim. Né? É isso aí que levou, por exemplo, a presidente da República a propor uma realização de um plebiscito em torno da realização ou não de uma constituinte exclusiva, o que deixou em pânico, inclusive, parte do partido dela, o Partido dos Trabalhadores, né? Vamos falar o PMDB, né? A DEM e queijamos aí, né? Ou seja, essa reivindicação, e depois eu queria mostrar um jornal mesmo, sem data show, ela se politiza. Ou seja, hoje, um problema na conjuntura brasileira é o que fazer, se é que há algo a fazer em relação a uma reforma política, né? Em relação a uma eventual constituinte, se houver uma proposta disso aí, né? Esse é um dos pontos aqui. Os vários participantes ativos, né, dessas lutas que se travam no Brasil vão ter que se definir a respeito dele. Né? Então eu queria mostrar essa cronologia aqui para mostrar como houve, e a Dilma vai anunciar uma coisa que nenhum governante deixa de se lembrar agora, né? Se ninguém falava nisso. Qualquer futuro candidato, qualquer prefeito hoje, né, e qualquer governador, e a começar pela presidência, são pessoas profundamente preocupadas com a mobilidade urbana, com o transporte coletivo, né, de boa qualidade, né? Ou seja, aquilo que era quase invisível na política brasileira, né, se tornou, digamos assim, o item obrigatório da pauta de qualquer demagogo ou de qualquer político ser. É impossível ignorar, né, no momento, a questão do transporte coletivo, a questão da habitação, né, a questão da saúde, uma quantidade imensa de direitos sociais foi colocada na pauta durante essas manifestações de junho e de julho. Né? Agora, vou deixar claro, eu vou pular aqui, que não somente houve manifestações de esquerda, né? Houve manifestações de direita também. É bom deixar claro, vou tentar colocar um pouco também sobre isso, né? Que mesmo fora das ruas existe um embate político muito forte entre frações da classe dominante brasileira. Você não tem uma classe dominante totalmente coesa, né? Existem frações que estão se engolindo aí, existem ofensivas contra o governo Dilma, né, que tem capitulado bastante, aliás, frente a forças muito conservadoras na sociedade brasileira e que tentam, inclusive, pegar carona nesses movimentos que estão realizados. E, por outro lado, criou-se no Brasil uma coisa muito positiva, do meu ponto de vista, pelo menos, que é uma cultura de manifestação de rua, manifestação coletiva, autônoma. A direita vai caminho, que mostre sua cara, né, com todo o moralismo do seu discurso, né, e com todos os interesses que ela não tem condições de explicitar, daí o discurso moralista o tempo todinho, né, mas que jovens e não jovens estejam ocupando as ruas, né, de norte a sul do Brasil. Isso é uma novidade muito grande. Até o mês de maio havia quase que um senso comum, né, adquirido, de que passou a época da presença das massas na rua, de que manifestações de rua eram coisa do século passado, de que o pessoal não saía das redes sociais, que estava todo mundo pregado aí na cadeira, né, diante do Facebook, etc. Então, né, de repente essas coisas se articularam, né, e redundaram em manifestações de rua que levantam uma quantidade gigantesca de problemas, que são problemas reais. Não dá para falar que é um bando de vândalos, né? E os dominantes ficam bem sem saber o que fazer. No começo todos são vândalos,
depois uma parte do bem, os vândalos são a minoria, e agora cada força vai escolher quem são seus vândalos e quem são seus heróis, né? Desde o pessoal do cansei, que é direita mesmo, né? Até aqueles que lutam por direitos sociais, a começar pelo direito a um transporte coletivo de boa qualidade, né? E de preferência a subsidiar totalmente, né, pelo Estado, o que não é nada demais. Isso é o direito social básico, né, e que, aliás, já foi conquistado, né, em vários momentos, em várias sociedades capitalistas, né. Então, é necessário, inclusive, que a gente saiba quais são os alcances e os limites daquelas indicações que, né, se apresentam, né, em cada manifestação, né. Eu acho que eu já tinha fazido essa geringonça aqui, eu já consegui mais ou menos. Eu estou sem qualquer gana de mostrar umas capas de revista, e depois eu mostro, né. Eu não sei quantos minutos ainda eu tenho, se é que eu tenho alguns minutos, você vê que já então, a minha fala fazendo algumas avaliações. Ainda no que se refere à imprensa, eu estou aqui com a Folha de São Paulo de ontem. Esse é um jornal conservador, né? Um grande jornal conservador, é importante, né? Apoiou a ditadura militar, né? Apoiou a ditadura militar, inclusive materialmente, não só ideologicamente, veículos da Folha foram cedidos à ditadura militar para que se transportassem prisioneiros que seriam torturados e alguns assassinados, inclusive. Então não temos aqui um jornal muito subversivo, não, né? Um jornal, digamos, de esquerda. Mesmo assim, é interessante ver a capa do jornal de ontem, capa da Folha. Provavelmente vocês enxergam daí. Mas veja, a matéria de capa é sobre transporte coletivo. E aqui envolve a questão da corrupção. Ou seja, um pool de grandes empresas internacionais praticamente montou uma quadrilha e forjou uma licitação, né? Na época já do prefeito Mário Covas, a Tucano paulista, do governador Mário Covas, né? E essa coisa continua até hoje, e um dos membros da quadrilha, que é a empresa chamada Siemens, resolveu denunciar o restante do grupo. É aquela coisa da delação premiada, né? Você tenta diminuir a punição, se habilita para futuras concorrências, né? Delatando os companheiros de conluio aí. Agora, claro, com isso aqui não vai ter verba para passe livre mesmo. Quer dizer, o pessoal já engole quase toda a pizza aqui em cima, e já faz tempo. Ou seja, quando se denuncia corrupção dos petistas, é importante lembrar que o pessoal pioneiro recente, os campeões aí no pedaço, ainda são do tucanato. Aqui o pessoal está aprendendo ainda. Dirceu, Denúbio e tal, são ainda aprendizes perto. Aqui o pessoal joga mais pesado. Aliás, é um autor mineiro que escreveu um livro chamado A Privataria Tucana. Até agora não foi processado. E essa turma está toda lá, né? E tem aqui uma frase deliciosa. O secretário da gestão Covas, PSDB, nega que soubesse do conluio, mas afirma que nunca viu licitação competitiva. Ele está afirmando o seguinte, que sempre é assim. Sempre é assim, forja-se a imagem de uma competição, mas ela nunca acontece. Quem está dizendo, sou eu, Lúcio, não está na Folha de São Paulo, entre aspas, a declaração do digníssimo secretário do Covas, naquele momento em que esse conluio começou a ser realizado aqui, né? Agora veja, por que essa manchete aqui ela guarda relação com as manifestações que começaram reivindicando o passe livre, transporte coletivo de boa qualidade? Aí você olha aqui a foto da capa, não é o gol do Neymar, até porque o jogo não tinha começado ainda. É a polícia arrastando o manifestante aqui. Aí você pega aqui mais embaixo, protesto contra governadores, tem confronto na Avenida Paulista. O pessoal se manifestando contra o Cabral, já aproveita a viagem e já se manifesta contra o excelentíssimo governador protofascista Alckmin também, né? Então está aqui na Folha São Paulo, na mesma capa. A crise chegando, o saldo comercial até julho tem o pior resultado da história. Escutando, vai ver como é que faz para pagar o cartão rentista. 45% do que o Estado brasileiro arrecada é para pagar
a rolagem da dívida pública brasileira. Não vai sobrar. Você tem que pagar a rolagem da dívida pública. Tem que pagar essa turma do bem aqui, aos CIMES, aos POM, a empresas, as japonesas. Como é